diretamente proporcionais, existem, né, as formas. Isso quer dizer, quando uma das grandezas aumentar, esse aumento faz com que a outra grandeza também aumente. Graficamente, você pode analisar uma reta dessa daqui. Como, por exemplo, quando o valor do B estiver aumentando, esse aumento da grandeza B faz com que a grandeza A também aumente. E vice-versa, a recíproca também é verdadeira. Se, enquanto você aumenta a grandeza A, esse aumento da grandeza A faz com que a grandeza B também esteja aumentando. Então, graficamente, nós temos aí um grande exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta e esse aumento faz com que a outra também aumente. Agora, quando as grandezas forem inversamente proporcionais, uma delas vai aumentar. Só que esse aumento da grandeza B faz com que a grandeza A vá cada vez diminuindo mais. Então, inversamente proporcional é uma aumentar e a outra diminuir, ok? E a recíproca também é verdadeira. Se você disser aqui que a grandeza A está diminuindo, então a grandeza B está aumentando. E a recíproca é verdadeira, né? Bom, graficamente nós podemos ter essa interpretação. Quando uma aumenta, a outra também aumenta, e quando uma aumenta, a outra diminui, ok? Bom, mas o mais interessante ainda é que nós consigamos aí analisar essas grandezas, essa relação de dependência entre as grandezas de forma algébrica. O que eu estou querendo dizer é numa expressão algébrica como essa daqui. Grandezas que são diretamente proporcionais podem ser escritas dessa maneira, como A igual a K vezes o B. Esse K, na verdade, é uma constante. Tu poderia até imaginar esse K como sendo o teu coeficiente angular daquela reta. Dependendo desse K, imagina, Y igual a X. Seria a função identidade, né? Essa reta que tem 45 graus com o eixo do X. Mas se eu colocar a expressão Y igual a 2x, você também vai continuar tendo elas diretamente proporcional, né? O X e o Y. Só que agora a tua inclinação da reta seria uma inclinação maior, né? O teu ângulo seria um ângulo maior, aqui formado com o eixo do X, né? Só que continuaria sendo o gráfico uma reta crescente, ok? Agora, no caso delas serem inversamente proporcionais, você vai ter essa grandeza B não na mesma linha da grandeza A. Você vai ter ela no denominador. E, de novo, esse K é apenas uma constante de proporcionalidade. Tá? Agora, você vai ver em alguns livros de matemática, não o A e o B, um de cada lado da tua igualdade, como eu coloquei. Você vai encontrar os livros de matemática, o A e o B, do mesmo lado da igualdade. Bom, é como se eu pegasse esse B e passasse para o outro lado dividindo. E aí eu teria K, né, como uma constante, A sobre B sendo uma constante. O que eu quero dizer com isso é que se você acaba dobrando o valor do A, o valor do B também é o dobro. Se você triplicar o valor do A, o valor do B também tem que ser o triplo. Se você pegar a metade do valor do A, então a metade tem que ser a metade do valor do B também. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que acontecer com uma delas acontece exatamente o mesmo com a outra, ok? Bom, e no caso delas serem inversamente proporcionais, tu poderia pegar esse B que está no denominador e passá-lo para o outro lado multiplicando. E aí você teria K igual a A vezes B. Bom, se você preferir analisar as grandezas que você está estudando do mesmo lado da igualdade, você fica com essas últimas equações. Agora, eu particularmente prefiro analisar uma de cada lado da igualdade. E nós vamos resolver algumas questões do teu material já já, e tu vai perceber que, principalmente na prova do Enem, ele acaba trabalhando com essa primeira relação aqui, tá? Colocando as grandezas A e B, uma de cada lado da igualdade. E aí fica mais fácil de tu lembrar o seguinte,
Se elas são diretamente proporcionais, as duas estão no numerador, uma de cada lado da igualdade. Ou as duas estão no denominador, mas uma de cada lado da igualdade. Quando elas forem inversamente proporcionais, uma vai estar em cima e a outra vai estar embaixo. Uma vai estar no numerador e a outra vai estar no denominador, ok? Então, isso garante que quando uma delas aumentar, a outra deverá diminuir de forma inversamente proporcional. O que eu estou dizendo é que se uma grandeza dobra, a outra tem que ser a metade. Se uma grandeza triplica, a outra tem que ser a terça parte. Bom, a recíproca também é verdadeiro. Se o valor do B for a quinta parte, então o valor do A é o quíntuplo dele, é 5 vezes maior. Bom, quando são diretamente proporcionais, as duas estão no numerador ou no denominador. Quando forem inversamente proporcionais, uma está em cima e a outra está embaixo, ok? Esse K, ele é chamado uma constante de proporcionalidade. Esse K, dependendo do valor, faz com que essa reta seja mais inclinada ou menos inclinada. E dependendo do valor do K, faz aqui nas grandezas inversamente ou uma curva mais aberta, se tornando quase uma reta, né? Mas uma curva mais aberta, ok? Agora, existem, além das grandezas que são apenas diretamente proporcionais, existe a grandeza diretamente proporcional ao quadrado, grandeza diretamente proporcional ao cubo e assim por diante. Eu vou te mostrar alguns exemplos agora. Primeiro, vamos ver para essa primeira aqui, né? Grandezas diretamente proporcionais. Sabe um exemplo bem prático e bem fácil que você está acostumado a trabalhar desde o 5º ano do ensino fundamental? É o perímetro do quadrado. Vem cá, quadrado é um quadrilátero da geometria plana, todos os 4 lados têm a mesma medida L. Perímetro é a soma de todos os lados. Se eu digo o perímetro do quadrado, então L mais L mais L e mais L, tu vai poder dizer que o perímetro do quadrado é simplesmente 4 vezes L. Então, veja que para esse exemplo aqui, e tu já sabia disso há muito tempo, né? Tu sabe que eu poderia dizer que o A é o perímetro, que o B é o valor do L, do lado do quadrado, e o K é uma constante de proporcionalidade. O K seria o número 4 que está aqui na frente multiplicando. Bem, o que tu poderia me dizer sobre o lado do quadrado comparado com o perímetro? Lado do quadrado e perímetro são diretamente proporcionais. Se você pegar o lado do quadrado o dobro, o perímetro continua sendo o dobro também. Ele acompanha o que você estiver fazendo com o lado do quadrado. Se o lado do quadrado foi dividido em 3, foi a terça parte, então o perímetro do teu quadrado também será dividido em 3, será também a terça parte. E se eu pegar o perímetro sendo o quádruplo do perímetro, o que tem que acontecer com o lado do quadrado para que o perímetro seja o quádruplo? O lado tem que ser 4 vezes maior também. Então tu percebe que lado do quadrado e perímetro estão um de cada lado da igualdade, né? E os dois no numerador. Então eles são diretamente proporcionais, ok? É um bom exemplo aí, né, geométrico para essa expressão algébrica aqui. E tu percebe que o valor do K é 4. Se eu colocar, ele teria um coeficiente angular grande aqui, seria um crescimento grande, mas é uma reta. Se eu botar o valor do K igual a 0,4, continuaria sendo uma reta crescente. Só que agora uma reta crescente mais devagar, né? A inclinação dela seria menor, ok? Bom, vamos ver um exemplo agora de grandezas diretamente proporcional ao quadrado uma da outra. Perceba que agora o gráfico já não é mais uma reta. Eu já tenho uma curva acentuada, né? Uma curva que começou devagar e depois ela cresceu de forma mais rápida. Bom, quando você tiver A e B, A sendo diretamente proporcional ao quadrado do B,
Então, nós podemos ter a expressão dessa forma. O A elevado a 1 e o B elevado ao quadrado. Bom, um exemplo geométrico para isso seria, de novo, o quadrado, só que agora a área daquele quadrado. Bom, o quadrado de lado L, a área dele é simplesmente L elevado ao quadrado. Então, se você dizer que a área do quadrado é diretamente proporcional ao lado do quadrado, tá errado. A área não é diretamente proporcional ao lado. Sabe por que não? Porque se você dobrar o lado do quadrado, a área não é o dobro. Dobrando dobrando o lado do quadrado, a área é 4 vezes maior. Triplicando o lado do quadrado, a área é 9 vezes maior. Então, se você dizer que área e lado do quadrado são diretamente proporcionais, está errado. O correto é dizer que a área é diretamente proporcional ao quadrado do lado do quadrado. Então, quando forem diretamente proporcionais ao quadrado um do outro, ambas estarão no numerador. A e B estão no numerador, em cima, uma de cada lado da igualdade. Isso garante que elas sejam diretamente. Se uma estiver em cima e a outra estiver embaixo, no denominador, então essas grandezas são inversamente, ok? Só que no caso de ser diretamente, pode ser que ambas estejam elevados a 1, e isso é diretamente proporcional. Agora, se uma delas aparecer ao quadrado, eu vou dizer que A é diretamente proporcional ao quadrado da grandeza B, ok? E é o que tu vai dizer sobre a área comparada com o lado do quadrado. Beleza? Se o lado do quadrado for a metade, a área não é a metade. A área é a quarta parte. Tem que fazer isso que foi feito com o lado do quadrado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado. Então, o dobro ao quadrado é 4 vezes. O triplo ao quadrado é 9 vezes. O quádruplo ao quadrado é 16 vezes. A metade ao quadrado é 1/4, é dividido por 4. A terça parte ao quadrado é dividido por 9 e assim por diante, ok? Muito bem. Só mais um exemplo agora. E se eu tiver grandezas diretamente proporcionais ao cubo uma da outra? Bom, ampliando essa mesma ideia, né? Se elas são diretamente proporcionais, né? Diretamente, então as duas grandezas vão estar no numerador. Só que não é apenas diretamente proporcional. Uma é diretamente proporcional ao cubo da outra grandeza. Então, aqui eu vou dizer que A é diretamente proporcional ao cubo da grandeza B. Então, o B tem que estar elevado ao cubo. Ou seja, se o valor do B dobrar, o A não é o dobro. O A é 8 vezes maior. Porque o dobro elevado ao cubo, 2 ao cubo é 8. Então, dobrando o valor do B, o valor do A fica 8 vezes maior. Se você triplica o valor do B, o valor do A fica 27 vezes maior, porque está elevado ao cubo, certo? E vem cá, lá na geometria temos um ótimo exemplo também para essa relação de dependência, onde uma é diretamente proporcional ao cubo da outra grandeza. E qual é o exemplo que você teria para isso? É o volume de um cubo, né? Cubo agora tem 3 dimensões, certo? Bom, o volume de um cubo é calculado como a própria aresta dele elevada ao cubo. Ok. Então tu percebe que uma está de um lado da igualdade, a outra está do outro lado da igualdade. Uma está elevado a 1, a outra está elevado a 3, ao cubo. Então, tu não pode dizer que volume é diretamente proporcional à aresta do cubo. Tá errado isso. Se fosse diretamente proporcional, quando você dobra a aresta do cubo, o volume deveria ser o dobro, e tá errado. Dobrando a aresta do cubo, o volume é 8 vezes maior, certo?
Então, aqui eu teria o valor do A, seria o volume, né? A grandeza A é o volume. O K, para esse exemplo, como não tem número nenhum aqui, seria 1. E o B ao cubo ali seria o L ao cubo, certo? Então, grandezas diretamente proporcional, apenas diretamente proporcional, uma está de um lado da igualdade e a outra do outro lado. E cada uma delas elevados à primeira potência. Se for diretamente proporcional ao quadrado, tu vai ter uma delas elevada ao quadrado. Se for diretamente proporcional ao cubo, uma delas vai estar elevada ao cubo. Mas quando for diretamente, ambas estão no numerador ou ambas estão no denominador, ok? Beleza. Vamos ver agora a parte de inversamente proporcional, ok? Já tínhamos visto esse exemplo aqui, né? Dessa curva, quando for inversamente, então uma está em cima e a outra está embaixo, né? Beleza. Cada uma de um lado da igualdade, certo? E o K, novamente, é uma constante de proporcionalidade, tá? Que não é variável, é fixo, é um número qualquer. Pode ser 2, pode ser 3, tá? Mas a relação de dependência é entre A e B. Se o A, ou melhor, se o B for o dobro, o K é um número qualquer, né? Imagina, tu vai dividir o mesmo número pelo dobro agora. O que vai acontecer com o resultado dessa divisão? Se tu vai dividir por um número maior, que agora é o dobro, o resultado dessa divisão tem que ser a metade, né? Tu vai dividir por um cara que é o dobro. Então, cada um vai receber a metade. É o que aconteceu com o A. Agora, existem grandezas inversamente proporcionais ao quadrado uma da outra. Peraí, se elas são inversamente, uma está em cima e a outra está embaixo. Mas se for inversamente proporcional ao quadrado uma da outra, então quer dizer, olha aqui, ó, A é inversamente proporcional ao quadrado do B. Se é inversamente, uma está em cima e a outra está embaixo. Agora, ao quadrado, então o B elevado ao quadrado. Veja no gráfico que essa curva ficou agora mais acentuada. E quanto maior for essa proporcionalidade, né, se for inversamente proporcional ao cubo, se for inversamente proporcional à quarta potência, então tu vai tendo essa curva cada vez mais na vertical, um caimento cada vez mais acentuado, ok? Bom, mas o interessante, né, é na parte algébrica. Então, inversamente proporcional ao quadrado. Se você dobrar o valor do B, o valor do A tem que ser dividido em 4. Se você triplica o valor do B, o valor do A é dividido em 9. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Só que não na mesma proporção. Uma aumenta e a outra diminui na proporção ao quadrado uma da outra. Então tem que ficar bem claro, bem atento, né, ao que está escrito no enunciado. Diretamente, as duas em cima. Diretamente ao quadrado, uma elevada a 2. Diretamente proporcional ao cubo, as duas em cima, só que uma elevada ao cubo. Se for inversamente, uma no numerador e a outra no denominador, ok? Bom, meu amigo, o que tu vai ter que usar na próxima aula será apenas a diretamente proporcional e a inversamente proporcional, ok? Para a próxima aula da semana que vem. Porque daí nós vamos entrar na parte das regras de 3. E tu vai ver a regra de 3 simples, que só vai ter duas grandezas relacionadas, e tu vai ter a regra de 3 composta, onde haverão 3 grandezas ou mais do que 3 grandezas se relacionando. E nesse caso, tu vai ter que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, antes de você montar a equação. Mas isso é assunto para a aula da semana que vem. Só que para poder fazer essa análise na aula da semana que vem, era indispensável esse teu conhecimento sobre quem é diretamente e quem é inversamente, ok? Diretamente, um aumentou, o outro também aumenta. Se um diminui, o outro também diminui. Isso é diretamente proporcional. O inversamente proporcional, enquanto uma das grandezas aumenta, esse aumento faz com que a outra grandeza diminua.
então inversamente proporcional. E nós vamos analisar isso na semana que vem. Beleza, galera? Bom, vamos agora resolver algumas questões